Uma jovem profetisa de Deus contemplou, em visão divina, os períodos finais da história terrestre com olhos celestiais. Ellen G. White, escolhida pelo Altíssimo como sua mensageira, recebeu revelações que iluminariam as trevas dos últimos dias e desmascariam os ardis de Satanás contra o povo de Deus. O que ela viu em suas visões proféticas revela a maior armadilha já concebida pelo inimigo das almas, um engano tão sutil que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. A atmosfera estava carregada de expectativa profética quando uma jovem mulher de 17 anos, frágil em aparência mas poderosa em espírito, caiu em transe divino. Ellen Gold Armon, que mais tarde se tornaria Ellen G. White, foi arrebatada em visão celestial. Diante de seus olhos se desenrolou uma sequência de eventos que abrangeria desde aqueles dias até o fim dos tempos. O que ela viu a fez tremer. Em visão, ela contemplou o grande conflito entre Cristo e Satanás desenrolando-se através dos séculos, mas sua atenção foi particularmente atraída para os últimos dias da história terrestre. Ali, nas cenas finais do drama cósmico, ela vislumbrou a estratégia mais engenhosa e perigosa do maligno. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar, e o maligno redobra seus esforços para frustrar a obra de Cristo em prol do homem, e prender as almas em suas ciladas, ela escreveu mais tarde em O Grande Conflito. As palavras fluíam de sua pena como água de uma fonte inesgotável, pois o que ela havia visto em visão permanecia vívido em sua mente como se fosse ontem. Ela viu que Satanás, sabendo que seu tempo é pouco, concentraria todos os seus esforços em uma campanha final de engano. Não seria através de perseguição aberta que ele alcançaria seus objetivos. Isso já havia sido tentado e falhara. Não, sua estratégia seria infinitamente mais sutil. Ele trabalharia através da religião, disfarçando seus erros com uma aparência de verdade tão convincente que enganaria multidões. Em suas visões, Ellen White contemplou com horror crescente como Satanás usaria até mesmo os elementos sagrados da fé cristã como instrumentos de engano. Ela viu como ele transformaria a própria adoração em uma armadilha mortal. Satanás inventará expedientes que possam parecer obras do Espírito de Deus, ela foi instruída a escrever. O cenário que se desenrolou diante de seus olhos proféticos era ao mesmo tempo majestoso e aterrorizante. Ela viu grandes cidades repletas de pessoas que se consideravam religiosas e devotas. Viu templos magníficos onde multidões se reuniam para adorar. Mas por trás da fachada de piedade, ela discerniu a sombra sinistra do maligno tecendo sua teia de engano. A profetisa viu como Satanás usaria manifestações sobrenaturais para autenticar suas mentiras. Ela contemplou curas aparentes, milagres impressionantes, e até mesmo a personificação de Cristo pelo próprio Satanás. O príncipe das trevas, que por tanto tempo exerceu os poderes de sua sagacidade superior no planejamento do mal, adapta habilmente suas tentações aos homens de todas as classes e condições, ela escreveu em Testemunhos para a Igreja. Mas a maior armadilha que ela viu não estava nas manifestações sobrenaturais óbvias. Estava na sutil corrupção da verdade bíblica. Em visão, ela contemplou como Satanás trabalharia pacientemente para mudar os marcos estabelecidos pela palavra de Deus. Como um ourives habilidoso que mistura metais preciosos com liga comum, ele misturaria verdade com erro de tal forma que poucos seriam capazes de discernir a diferença. Ellen White viu especificamente como o adversário atacaria os fundamentos da lei de Deus. Ela contemplou como ele levaria as pessoas a acreditar que a obediência aos mandamentos divinos era desnecessária, que o amor de Deus tornava a observância da lei obsoleta. Satanás está constantemente se esforçando para atrair a atenção para o homem em lugar de Deus. Leva o povo a olhar para bispos, pastores, professores de teologia, como seus guias, em vez de esquadrinhar as Escrituras a fim de, por si mesmos, aprender seu dever. Ela registrou em O Grande Conflito. A visão se aprofundou, e ela viu uma das armadilhas mais sutis de todas, como Satanás usaria o próprio protestantismo como instrumento de engano. Ela contemplou denominações que haviam sido fundadas sobre princípios bíblicos sólidos gradualmente se afastando da verdade. Viu como elas formariam alianças impuras que comprometeriam seus princípios fundamentais. Vi que Satanás está operando através de agentes de maneira especial. Está trabalhando para ter sob sua direção os dirigentes da obra, pois então pode controlar os que são inexperientes e humildes, ela escreveu em primeiros escritos. A profetisa viu como o inimigo infiltraria até mesmo as organizações religiosas que professavam seguir a verdade, usando líderes ambiciosos e membros desvigilantes como seus instrumentos inconscientes.
Em uma de suas visões mais perturbadoras, Ellen White contemplou o que chamou de a prova final. Ela viu como Satanás usaria o poder do Estado aliado ao poder religioso para forçar a consciência humana. Contemplou leis sendo aprovadas que exigiriam conformidade a práticas religiosas contrárias à palavra de Deus. Viu como aqueles que permanecessem fiéis à verdade bíblica seriam marginalizados, perseguidos e, finalmente, condenados à morte. Como o cerco da cidade pelos exércitos romanos foi o sinal para que os cristãos fugissem da Judéia, assim a arrogação do poder pela nossa nação, no decreto que impõe o sábado papal, será o sinal de advertência para nós, ela escreveu em Testemunhos para a Igreja. A profetisa viu como um decreto dominical universal seria o ápice da campanha de Satanás, forçando cada pessoa na terra a escolher entre a lealdade a Deus ou ao homem. Mas Ellen White não viu apenas trevas e desespero. Em meio aos horrores do tempo do fim, ela contemplou um povo especial, um remanescente fiel que permaneceria inabalável em sua lealdade à verdade. Viu-os guardando os mandamentos de Deus e mantendo a fé de Jesus, mesmo sob a mais intensa pressão. Eles seriam como luzes brilhando na escuridão, preservando a chama da verdade quando toda a esperança parecesse perdida. Há somente uma esperança para nosso país, e essa é que os cristãos se despertem à necessidade de trabalhar, não apenas pelos que estão de acordo com eles na fé, mas especialmente pelos que diferem deles na doutrina religiosa, ela escreveu em Testemunhos para a Igreja. A profetisa viu que a obra final de Deus na terra seria levada avante por um povo humilde mas determinado, que proclamaria a verdade com poder divino. A visão continuou, e Ellen White viu os próprios anjos de Deus participando da batalha final. Ela contemplou como eles protegeriam o povo fiel durante o tempo de angústia que viria sobre a terra. Viu como eles seguravam os ventos da destruição até que o último dos servos de Deus fosse selado em suas testas. O tempo de angústia que está para vir sobre o mundo será diferente de qualquer coisa que já tenha sido experimentada pelos seres humanos. Satanás será autorizado a expressar toda a sua malignidade, e Cristo retirará sua mão restritiva de sobre o mundo, ela registrou em O Grande Conflito. Mas mesmo nesse tempo terrível, ela viu que aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida seriam libertos. A profetisa viu também como Satanás personificaria o próprio Cristo nos últimos dias. Esta seria sua obra-prima de engano, aparecer como um anjo de luz, falando palavras doces e realizando milagres impressionantes. Ele apareceria em diferentes partes do mundo, curando os doentes e predizendo o que estava por vir. Muitos o receberiam como o verdadeiro Salvador. Satanás tem longa experiência em lidar com seres humanos, adquiriu conhecimento perfeito dos pontos fracos e fortes da humanidade, e assim adapta suas tentações a cada caso individual, ela escreveu em Mensagens Escolhidas. A visão mostrou-lhe como o maligno estudaria cada pessoa individualmente, moldando seus enganos para apelar aos desejos e fraquezas específicos de cada um. Ellen White viu como a educação secular seria usada como uma ferramenta de engano. Contemplou universidades e escolas ensinando filosofias que solapavam a fé na Bíblia e nos relatos da criação. Viu como a chamada ciência seria usada para desacreditar a palavra de Deus, levando milhões a rejeitarem a verdade divina em favor de teorias humanas. Satanás introduziu sua ciência no Éden, e Adão permitiu que seu julgamento fosse pervertido por ela. Ela aparentava ser muito interessante. Desprezou as palavras restritivas de Jeová e aceitou as palavras de Satanás, ela escreveu em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. A profetisa viu como esse mesmo padrão seria repetido nos últimos dias em escala global. Em outra visão impressionante, ela contemplou como Satanás usaria a própria prosperidade como um laço. Viu como ele encheria o mundo de luxos e prazeres, fazendo as pessoas se esquecerem de sua necessidade de Deus. Contemplou uma época em que comer, beber e casar consumiriam os pensamentos das pessoas, exatamente como nos dias de Noé. O amor ao mundo é predominante. Os pensamentos do povo em geral não se estendem além das coisas desta vida. Eles estão absorvidos na busca de ganhos terrenos, ela registrou em Testemunhos para a Igreja. A profetisa viu como essa absorção com as coisas materiais tornaria as pessoas espiritualmente cegas e surdas aos apelos finais da misericórdia de Deus. Mas talvez a visão mais perturbadora de todas foi quando Ellen White contemplou como Satanás usaria profissões religiosas falsas para enganar até mesmo os eleitos. Ela viu falsos profetas realizando grandes sinais e prodígios, falando em nome de Deus mas pregando doutrinas de demônios. Viu como eles misturariam verdade suficiente com erro para tornar suas mensagens atrativas e convincentes.
A linha demarcatória entre os professos cristãos e os ímpios agora mal se distingue. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos a se unir com ele, ela escreveu em Testemunhos para a Igreja. A visão mostrou-lhe como essa conformidade com o mundo prepararia o caminho para a grande apostasia final. Ellen White viu também como Satanás atacaria especificamente aqueles que guardavam os mandamentos de Deus. Ela contemplou como ele levantaria acusações contra eles, retratando-os como fanáticos e perturbadores da paz. Viu como ele usaria tanto a força bruta quanto a persuasão sutil para levá-los a comprometer sua fé. Aqueles que honram a lei bíblica serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derrubar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, e atraindo juízos de Deus sobre a terra, ela escreveu em O Grande Conflito. A profetisa viu que esta seria uma inversão completa da verdade, mas que seria aceita pela maioria das pessoas. A visão continuou revelando como Satanás usaria milagres para autenticar seus enganos. Ellen White contemplou curas impressionantes, ressurreições aparentes, e até mesmo fenômenos meteorológicos controlados pelo príncipe das trevas. Ela viu multidões sendo convencidas de que estes sinais vinham de Deus, quando na verdade eram manifestações do poder satânico. Por meio dos dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás trará o povo sob seus enganos. Enquanto o primeiro põe o fundamento do espiritismo, o segundo cria um laço de simpatia com Roma, ela escreveu em O Grande Conflito. A profetisa viu como esses dois enganos fundamentais seriam as pedras angulares da campanha final de Satanás. Em suas visões, Ellen White contemplou também a obra especial do Espírito Santo nos últimos dias. Ela viu como Deus derramaria seu Espírito em medida especial sobre seu povo fiel, capacitando-os a proclamar a mensagem final com poder sem precedentes. Viu como essa chuva serodia do Espírito prepararia a Igreja para a ceifa final da terra. Quando a obra do investigativo juízo terminar, o destino de todos terá sido decidido para a vida ou para a morte. O tempo da graça findará pouco antes do aparecimento do Senhor nas nuvens do céu, ela registrou em O Grande Conflito. A visão mostrou-lhe como haveria um momento definido quando a misericórdia divina não mais intercederia pela humanidade. A profetisa viu também os eventos que marcariam o fim do tempo de graça. Contemplou sinais nos céus, terremotos e calamidades naturais de proporções sem precedentes. Viu como estes eventos levariam alguns ao arrependimento, mas endureceriam os corações de outros. Para muitos, seria tarde demais para uma mudança de rumo. As pragas de Deus estão já caindo sobre o mundo, mas poucos reconhecem sua mão. A inteligência dos homens se tornou obscurecida pela rejeição da luz, ela escreveu em Testemunhos para a Igreja. Ellen White viu como a rejeição repetida da verdade levaria a um endurecimento gradual dos corações humanos. Em uma das visões mais dramáticas, a profetisa contemplou a segunda vinda de Cristo. Ela viu o céu se abrir como um pergaminho que se enrola, e Jesus aparecendo nas nuvens com poder e grande glória. Contemplou os ímpios tentando se esconder da presença daquele que havia rejeitado, enquanto os justos exclamavam com alegria: Eis que este é o nosso Deus, esperamos por ele, e ele nos salvará. Em meio à confusão de sons enganosos, o Senhor fornecerá um teste para seu povo, sua lei. Este é o critério pelo qual devem medir todo o ensino e toda experiência, ela escreveu em Mensagens Escolhidas. A visão mostrou-lhe que nos últimos dias haveria muita confusão religiosa, mas que a palavra de Deus permaneceria como padrão infalível da verdade. Ellen White viu também como Satanás tentaria falsificar a obra do Espírito Santo. Ela contemplou manifestações de línguas estranhas, profetas falsos e experiências religiosas que pareceriam genuínas, mas que não estariam em harmonia com a palavra de Deus. Viu como muitos seriam enganados por estas manifestações, acreditando estar experimentando um reavivamento genuíno. Deve-se usar da máxima cautela ao receber todo o novo movimento que professa ser enviado de Deus. Satanás pode produzir manifestações que são dificilmente distinguíveis da obra do Espírito Santo, ela alertou em Mensagens Escolhidas. A profetisa viu que discernimento espiritual seria uma necessidade crucial nos últimos dias. As visões revelaram também como Satanás usaria a própria Bíblia como instrumento de engano. Ellen White contemplou como ele torceria as Escrituras, tirando textos de seu contexto e usando-os para apoiar doutrinas errôneas. Viu como ele criaria sistemas teológicos inteiros baseados em interpretações distorcidas da palavra de Deus.
Satanás bem sabe que todos quantos negligenciam a oração e o exame das Escrituras serão vencidos por seus ataques, ela escreveu em O Grande Conflito. A visão mostrou-lhe que negligência espiritual deixaria as pessoas vulneráveis aos enganos do inimigo. A profetisa contemplou também como Satanás atacaria especificamente a família. Ela viu como ele promoveria filosofias que solapavam a estrutura familiar estabelecida por Deus. Contemplou o crescimento do divórcio, da rebelião juvenil e da perversão moral como sinais dos últimos dias. O lar é o coração da sociedade, da igreja e da nação. O bem-estar da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas, ela escreveu em O Lar Adventista. Ellen White viu que a destruição da família seria uma estratégia-chave de Satanás para enfraquecer a sociedade. Em suas visões dos eventos finais, a profetisa contemplou também o papel da mídia na propagação do engano. Ela viu como Satanás usaria a imprensa, e mais tarde outras formas de comunicação, para disseminar suas mentiras em escala global. Contemplou como verdades seriam suprimidas enquanto erros seriam amplificados e repetidos até serem aceitos como fatos. A imprensa é um poder para o bem ou para o mal. É uma das agências que Satanás usa para realizar seus desígnios, ela registrou em testemunhos para a igreja. A visão mostrou-lhe como o controle da informação seria crucial na batalha final entre o bem e o mal. Ellen White viu também como Satanás atacaria a saúde física e mental das pessoas como preparação para seus enganos espirituais. Ela contemplou como ele promoveria hábitos que enfraqueceriam a capacidade de discernimento, tornando as pessoas mais susceptíveis aos seus enganos. Viu como a intemperança em todas as suas formas seria uma ferramenta poderosa em suas mãos. A intemperança de qualquer espécie embota os órgãos da percepção e enfraquece tanto as faculdades do cérebro que as coisas eternas não são apreciadas, ela escreveu em Patriarcas e Profetas. A profetisa viu como o cuidado do templo do corpo seria essencial para manter clareza espiritual nos últimos dias. As visões revelaram ainda como Satanás atacaria especificamente a juventude. Ellen White contemplou como ele criaria filosofias, entretenimentos e estilos de vida que afastariam os jovens de Deus. Viu como ele usaria a música, os esportes e outras atividades aparentemente inofensivas para capturar suas mentes e corações. A juventude é especialmente exposta à tentação. Satanás concentra seus esforços sobre ela, pois sabe que se puder levá-la ao mau caminho enquanto jovem, provavelmente a manterá sob seu controle, ela escreveu em Mensagens aos Jovens. A profetisa viu que a batalha pelas mentes dos jovens seria particularmente intensa nos últimos dias. Ellen White contemplou também em visão como Satanás usaria crises econômicas para preparar o caminho para seus enganos. Ela viu períodos de prosperidade seguidos por colapsos financeiros, criando instabilidade que levaria as pessoas a buscar soluções desesperadas. Contemplou como essas crises seriam usadas para justificar a imposição de controles autoritários. Chegará um tempo em que não poderão comprar nem vender, senão os que tiverem a marca da besta, ela citou do Apocalipse em O Grande Conflito. A visão mostrou-lhe como pressões econômicas seriam usadas para forçar a conformidade religiosa nos últimos dias. A profetisa viu também como a própria ciência seria corrompida e usada como ferramenta de engano. Ela contemplou teorias apresentadas como fatos científicos que contradiziam claramente a palavra de Deus. Viu como essas teorias ganhariam aceitação generalizada e seriam usadas para ridicularizar aqueles que permanecessem fiéis à revelação bíblica. A assim chamada ciência tem sido exaltada acima de Deus, a natureza acima de seu Criador, e como pode Deus olhar com aprovação para tais perversões da verdade? Ela questionou em Mensagens Escolhidas. Ellen White viu que o conflito entre a verdadeira ciência e a falsa seria uma marca dos últimos dias. Em suas visões mais específicas sobre o tempo do fim, a profetisa contemplou um período de aparente paz e segurança que precederia imediatamente a destruição final. Ela viu como Satanás criaria uma falsa sensação de segurança, fazendo as pessoas baixarem a guarda espiritualmente. Contemplou como muitos se tornariam complacentes exatamente quando deveriam estar mais vigilantes. Quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, ela citou de Paulo em Testemunhos para a Igreja. A visão revelou-lhe que os eventos finais se desenrolariam com rapidez surpreendente, pegando muitos despreparados. Ellen White viu também como Satanás atacaria especificamente a doutrina da segunda vinda de Cristo. Ela contemplou como ele promoveria ensinamentos que desencorajariam a expectativa do retorno de Jesus,
fazendo as pessoas se estabelecerem confortavelmente neste mundo. Viu como ele usaria tanto fanatismo quanto ceticismo para obscurecer esta verdade preciosa. Satanás está constantemente se esforçando para chamar a atenção do povo para longe da segunda vinda de Cristo. Tem levado alguns ao fanatismo, fixando o tempo para a vinda do Senhor, ela registrou em primeiros escritos. A profetisa viu que equilibrar vigilância com paciência seria um desafio constante para o povo de Deus. As visões mostraram também como Satanás atacaria a confiança na palavra profética. Ellen White contemplou como ele levantaria críticos que questionariam a autenticidade das profecias bíblicas e dos dons espirituais. Viu como ele usaria tanto estudiosos quanto leigos para semear dúvidas sobre a inspiração divina. Satanás está constantemente procurando lançar sua sombra infernal através do caminho daqueles que creem na verdade presente, para impedir que avancem na senda que leva à cidade celestial, ela escreveu em primeiros escritos. A profetisa viu que ataques à palavra profética seriam particularmente intensos nos últimos dias. Ellen White contemplou também como Satanás atacaria especificamente o sábado, o quarto mandamento da lei de Deus. Ela viu como ele trabalharia incansavelmente para estabelecer um substituto falso, o domingo, como dia de adoração. Contemplou como ele usaria tanto a força quanto a persuasão para impor este engano sobre o mundo todo. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando a prova final for aplicada aos homens, então se traçará a linha de demarcação entre os que servem a Deus e os que não o servem, ela escreveu em O Grande Conflito. A visão revelou-lhe que o sábado seria o teste final de fidelidade nos últimos dias. A profetisa viu também em visão o papel de Roma na crise final. Ela contemplou como o papado recuperaria seu poder perdido e uniria o mundo religioso sob sua liderança. Viu como protestantes que uma vez rejeitaram a autoridade papal estenderiam suas mãos através do abismo para apertar as mãos do poder romano. Quando as igrejas principais dos Estados Unidos, ligando-se em pontos comuns de doutrina, influenciarem o Estado para impor seus decretos e apoiar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana, ela profetizou em O Grande Conflito. Esta visão mostrou-lhe como a separação entre igreja e Estado seria eventualmente abandonada. Ellen White contemplou também como Satanás usaria o nacionalismo e o patriotismo como ferramentas de engano. Ela viu como ele levaria as pessoas a colocar a lealdade ao país acima da obediência a Deus. Contemplou como ele usaria o orgulho nacional para justificar ações contrárias aos princípios divinos. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei for mais rejeitada, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo mais inabalável, ela encorajou em testemunhos para a igreja. A profetisa viu que a perseguição intensificada seria um sinal para aumentar, não diminuir, o fervor espiritual. As visões revelaram ainda como Satanás atacaria especificamente a oração e a vida devocional. Ellen White contemplou como ele encheria a vida das pessoas com atividades e distrações que deixariam pouco tempo para a comunhão com Deus. Viu como ele tornaria a oração formal e mecânica, privando-a de seu poder genuíno. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça pode ser substituto, e a saúde da alma ser conservada, ela escreveu em mensagens aos jovens. A profetisa viu que negligenciar a oração deixaria as pessoas espiritualmente indefesas contra os enganos de Satanás. Ellen White viu também como Satanás atacaria especificamente o estudo da Bíblia. Ela contemplou como ele promoveria métodos de interpretação que obscureceriam o significado claro das Escrituras. Viu como ele levaria as pessoas a depender de comentários humanos em vez de permitir que a Bíblia se interpretasse a si mesma. Muitos são enganados hoje da mesma maneira porque Eva foi enganada, crendo no que contradiz a expressa palavra de Deus, ela alertou em patriarcas e profetas. A visão mostrou-lhe que o mesmo padrão de engano usado no Éden seria repetido nos últimos dias. A profetisa contemplou também como Satanás atacaria a unidade do povo de Deus. Ela viu como ele semearia discórdia e divisão entre os crentes, usando questões secundárias para criar facções e partidos. Contemplou como ele exploraria diferenças de personalidade e opinião para fragmentar a igreja. Satanás está se esforçando constantemente para introduzir elementos de confusão e discórdia. Deseja que o povo de Deus seja frio, sem vida, dividido, ela observou em testemunhos para a igreja. Ellen White viu que manter a unidade seria um desafio crescente nos últimos dias.
As visões revelaram também como Satanás atacaria especificamente os líderes religiosos. Ellen White contemplou como ele tentaria corrompê-los através do orgulho, da ambição e do amor ao dinheiro. Viu como ele usaria líderes comprometidos para desviar rebanhos inteiros da verdade. Alguns que ocupam o púlpito recebem e ensinam as tradições dos homens em lugar dos mandamentos de Deus, ela lamentou em O Grande Conflito. A profetisa viu que a corrupção da liderança seria uma das estratégias mais eficazes de Satanás. Ellen White viu também em visão como Satanás atacaria especificamente a simplicidade do Evangelho. Ela contemplou como ele complicaria a religião com rituais, cerimônias e requisitos que obscureceriam a salvação simples pela fé. Viu como ele tornaria difícil o que Deus havia tornado simples. A religião de Jesus é simples, clara e inteligível. Ele nos convida a nos tornarmos como criancinhas, simples, sinceros e sem artífice, ela ensinou em testemunhos para a igreja. A profetisa viu que preservar a simplicidade cristã seria crucial nos últimos dias. A visão continuou revelando como Satanás atacaria especificamente a esperança cristã. Ellen White contemplou como ele desencorajaria os fiéis através de circunstâncias aparentemente impossíveis. Viu como ele pintaria o futuro com cores sombrias para levar o povo de Deus ao desespero. Precisamos ter uma fé que não aceite um não por resposta, mas que se apodera da esperança colocada diante de nós, ela encorajou em testemunhos para a igreja. A profetisa viu que manter a esperança seria essencial para sobreviver espiritualmente aos últimos dias. Ellen White contemplou também como Satanás atacaria especificamente os jovens através da educação secular. Ela viu universidades e escolas ensinando filosofias que solapavam a fé e os valores cristãos. Contemplou como a educação seria usada para moldar uma geração que rejeitaria a autoridade divina. A educação que não reconhece Deus é perigosa. Tal educação pode desenvolver o intelecto e equipar os homens para uma posição de confiança, mas não desenvolve um caráter nobre, ela alertou em conselhos aos pais, professores e estudantes. A visão mostrou-lhe que a educação cristã seria crucial para preservar a fé da próxima geração. A profetisa viu também como Satanás usaria a tolerância e o pluralismo como ferramentas de engano. Ela contemplou como ele promoveria a ideia de que todas as religiões eram igualmente válidas, que o caminho para Deus era amplo em vez de estreito. Viu como ele faria a exclusividade das reivindicações de Cristo parecer intolerante e antiquada. Muitos não fazem distinção entre o serviço de Deus e o serviço do mundo. Não são nem quentes nem frios, mas mornos, um estado que é nauseante a Deus, ela escreveu em testemunhos para a igreja. Ellen White viu que essa religiosidade morna seria especialmente perigosa nos últimos dias. Em suas visões finais sobre este tema, a profetisa contemplou o momento culminante da grande controvérsia. Ela viu quando todas as máscaras seriam removidas e o verdadeiro caráter de Satanás seria revelado ao universo inteiro. Contemplou como aqueles que haviam sido enganados finalmente viriam a terrível realidade de suas escolhas. Satanás vê que seu disfarce voluntário está sendo removido. Sua administração é posta a descoberto diante dos anjos não caídos e do universo celestial. Ele se revelou um assassino, ela registrou em O Grande Conflito. A visão mostrou-lhe que a verdade finalmente triunfaria sobre todos os enganos. Mas Ellen White viu também a gloriosa libertação do povo fiel de Deus. Ela contemplou como aqueles que haviam permanecido firmes durante o tempo de prova seriam vindicados e recompensados. Viu como sua fidelidade à verdade, apesar de toda a oposição, seria reconhecida diante do universo inteiro. Os que foram fiéis a Deus serão revestidos de glória e poder para testificar contra os que se rebelaram contra a lei do céu, ela vislumbrou em O Grande Conflito. A profetisa viu que o sofrimento dos justos não seria em vão, mas resultaria em glória eterna. A visão se expandiu para mostrar a nova terra, onde os redimidos viveriam para sempre livres dos enganos e armadilhas de Satanás. Ellen White contemplou um mundo onde a verdade reinaria suprema, onde não haveria mais mentira, engano ou confusão. Viu como os salvos estudariam para sempre os caminhos de Deus sem a interferência do mal. Ali, mentes imortais contemplarão com deleite que jamais findará as maravilhas do poder criador, os mistérios do amor que redime, ela vislumbrou em O Grande Conflito. Esta visão final encheu seu coração de esperança e seu espírito de determinação para advertir o mundo sobre os perigos que viriam. As palavras da profetisa ecoam através dos séculos até nossos dias. Estamos vivendo no período mais solene da história do mundo.
O destino das multidões da terra está para ser decidido. Suas visões não eram meras especulações humanas, mas revelações divinas destinadas a preparar um povo para os eventos finais da história. Como servo fiel de Deus, Ellen White cumpriu sua missão profética, registrando fielmente o que havia visto em visão. Suas palavras permanecem como um farol de advertência e esperança para todos os que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. A grande armadilha de Satanás está sendo preparada, suas ciladas estão sendo armadas, mas aqueles que conhecem a verdade não precisam ser enganados. O tempo é curto, as profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos, e a vinda do Senhor se aproxima rapidamente. Que possamos ser encontrados entre aqueles que, como a própria Ellen White, permanecem fiéis à verdade independentemente das consequências. Que possamos ser parte daquele remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, preparado para encontrar o Senhor quando ele vier nas nuvens do céu. A escolha está diante de cada um de nós: seguir a verdade revelada na palavra de Deus ou cair nas armadilhas sutis do grande enganador. Ellen White nos mostrou o caminho através de suas visões proféticas. Agora cabe a nós decidir qual caminho tomaremos. O futuro eterno de nossas almas depende das escolhas que fazemos hoje. Que Deus nos conceda sabedoria para discernir entre a verdade e o erro, coragem para permanecer fiéis mesmo quando todos os outros se desviem, e força para resistir às mais poderosas tentações que o mundo já conheceu. As armadilhas estão sendo preparadas, mas em Cristo temos a vitória. Ele é nossa rocha, nossa fortaleza e nossa salvação. Nele podemos confiar completamente, pois ele nunca falha nem desaponta aqueles que confiam em sua palavra. Se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreva e ative o sininho, deixa seu like e compartilha com alguém especial, e até o próximo vídeo.